Oi, Mari, Oi, Bruna, tudo bem? tudo bom? Que bom te ter aqui. Prazer imenso estar com você também. Ai, que ótimo. Então, gente, a Mari é minha amigona, foi minha colega na formação de coach, é uma psicóloga incrível. E quando eu pensei em falar um pouquinho sobre essa situação toda de coronavírus e relações de trabalho, não titubeei em nenhum momento e pensei na Mari, que é maravilhosa no trabalho que ela faz, além de ser minha amiga, foi minha coach também, fiz o trabalho de conclusão com ela. Então, realmente, eu estou bem feliz de ter ela aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa loucura toda que a gente está passando, né, Mari? É uma, é uma situação muito, que a gente não sabe nem muito o que dizer, né? De o que que é ser É, uma loucura, se é um turbilhão, o que que é tudo isso, né? é verdade, Bruna. É uma situação nova para todo mundo, né? A nossa geração não passou por nenhum momento assim que fosse necessário esse período de quarentena, de resguardo em casa. Muita informação nova o tempo todo. Então, tudo isso vem gerando muita insegurança, muita angústia, vem desencadeando algumas crises de ansiedade nas pessoas que já têm a propensão para isso. Então, realmente é um período bem difícil, assim, de muitas incertezas, né? Eu até iria mais adiante, né? Eu acho que essa ansiedade, ela tá em todo mundo, né? De uma forma ou de outra. Exato. E hoje a gente está passando, nós advogados, estamos passando uma situação que também eu não sei dizer qual seria o nome, né? Porque nós temos uma insegurança jurídica absurda. E ontem foi editada uma medida provisória que hoje já teve uma manifestação pelo Twitter, né? Que é o canal que o nosso presidente fala, via de regra, dizendo que vai revogar parte da medida provisória. Então, a gente fica sem saber o que fazer, sem saber como orientar as pessoas. Até parece que a gente não sabe ler a lei, mas é que, de fato, a gente não consegue ler. E depois de uma hora, de 15 minutos, sei lá, né? Aí já se muda toda a regra de novo. Então, tá bem complexo para a gente também. As informações vêm mudando muito rápido, né? Você recebe, você acorda de manhã com uma notícia e você almoça recebendo coisas que modificam ela, que foi o exemplo da medida que a gente teve hoje, né? Ela foi publicada oficialmente hoje de manhã e no início da tarde, então já se falava que parte dela vai ser prorrogada, enfim, vai ser modificada. E assim tem sido todas as informações, né? A gente dorme com uma informação, por exemplo, de que foi bloqueado o acesso a determinados municípios e você acorda com alguém dizendo que não, que isso é proibido e que vai ser diferente. Então, os próprios estabelecimentos que podem funcionar, que não podem funcionar, isso vem mudando constantemente. Então, uma das coisas que eu tenho orientado para as pessoas é que aquela prerrogativa, aquela frase que chega a ser até um pouco clichê do viver um dia de cada vez, ela está mais do que nunca fazendo total sentido, né? Então, a gente precisa estar constantemente se informando, mas ao mesmo tempo com um determinado limite, com um determinado filtro, porque você precisa filtrar muito da onde está vindo as informações que você está recebendo, porque a gente vive numa era de fake news. A nossa mídia, infelizmente, muitas vezes acaba publicando as coisas de um modo com um título que chama muito atenção e o conteúdo não é bem aquilo que estava no título, mas a gente na corrida ali só vai lendo os títulos e daqui um pouco acaba ficando com uma informação distorcida, né? E também o fato de você ficar o tempo todo, se você ligar a televisão de manhã e deixar para desligar à noite, você fica o dia inteiro sendo bombardeado, né, de informações. Então, uma das coisas que eu tenho orientado é, sim, é importante a gente se informar, é importante a gente ter ciência dos números que estão aí, mas a gente precisa também dar uma pausa, né, nessa busca de informações. Então, organizar a rotina de alguma forma, que você separe um horário na sua rotina para se informar e poder se planejar, então,
dali para frente. Essa é uma dica muito legal, né? Porque se a gente passar o dia inteiro assistindo televisão ou na internet, que a gente faz muito também, né? Agora, ainda mais, a gente só vai ver os números cada vez maiores, né? De infectados e coisas muito ruins, né? Mas, voltando um pouquinho para a MP, que muita gente mandou dúvidas para a gente, né? E eu até vou fazer uma colinha aqui, porque são tantas as possibilidades e as mudanças, né? As pessoas estão perguntando, muitos empreendedores, o que que eles vão fazer, né, nesse período de tanta incerteza. E os empregados também, porque a MP ainda determina que possa ser suspenso o contrato de trabalho por 4 meses sem pagamento de salário. Mas o que, que a gente precisa ressaltar nesse caso é que tem que ter uma determinação para que esse empregado esteja trabalhando, esteja exercendo um curso, pode ser um curso à distância, alguma coisa desse gênero, mas ele não vai receber salário. Isso a MP autoriza. E é justamente esta parte do tu deixar de trabalhar, tu tá em casa, tu tá fazendo um curso, né, digamos assim, mas tu não tá recebendo nada. Isso é uma coisa muito assustadora, porque as pessoas não trabalham por esporte, trabalham porque precisam do dinheiro, né? Então, além de toda a situação do coronavírus, que é também um vírus que a gente não sabe para onde correr e nem a gente nem pode correr, né? A gente fica em casa, mas é uma forma de expressão. De que forma agora as pessoas vão conseguir lidar, além da questão da doença, com a questão da ausência, de uma possibilidade de ausência de salário? De que forma a gente vai lidar todo mundo com isso, tanto os empregados quanto os empregadores, que também é parte do empregador, também está preocupada de conseguir honrar os compromissos. É sempre uma faca de duas vias, né, essa situação. Eu não sei de que forma que a gente consegue auxiliar as pessoas para isso. O que não existe uma fórmula mágica, né? Uma receita de bolo assim para isso, mas tem algumas coisas que a gente consegue ir estabelecendo que podem nos ajudar a nos manter mais tranquilos, mais seguros em relação a tudo isso. Como a gente começou falando, é um cenário de muitas incertezas, de muitas dúvidas, de coisas que mudam muito rápido. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente tentar estabelecer uma nova rotina, né? Por mais que seja uma rotina temporária, mas, por exemplo, algumas pessoas tiveram um impacto direto na sua rotina porque elas não saem mais de casa para trabalhar. Mas, então, reorganizar a rotina a partir disso. Estabeleça horário para você levantar. De segunda a sexta-feira, se você trabalhava, se deslocava até a empresa, daqui a um pouco você não precisa acordar tão cedo, porque você não vai ter o período do deslocamento. Mas levante de manhã, faça o seu processo que você fazia, tomar um banho, tomar um café, se vista, não fica trabalhando de pijama o dia inteiro só porque você está em casa. Crie um espaço para você trabalhar. Se você tem um escritório na sua casa, que seja ali. Se você não tem, precisa ocupar, por exemplo, a mesa das refeições, estabeleça um horário e aquele horário priorize para exercer a sua atividade ou para fazer o curso, enfim, como vai ser. Como eu tinha dito, reserva um horário dentro dessa rotina para você se informar. Reserva um horário para você interagir com as pessoas, mesmo que você precise ficar dentro de casa. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? A gente pode ver e falar com os nossos familiares que não moram na mesma casa, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. E aí entra uma outra coisa que eu acho muito pontual. Eu acho que a palavra de ordem no momento é diálogo. Eu acho que a gente precisa falar de modo muito claro, manter um diálogo com... se você é empregado, com os seus empregadores, com os seus colegas, se você é empregador, com os seus funcionários, com os seus colegas de setor, de segmento, manter um diálogo claro com a sua família. Uma coisa que vai ser muito importante a partir de agora é organização, disciplina e planejamento. Quem não tinha o hábito até o presente momento de levar certinho as suas finanças, a hora de começar é essa. A gente vai precisar sentar, puxar da gaveta todas as contas que tem para pagar,
ver, conversar com a família, com as pessoas que dividem a casa com a gente, dizer, olha, a nossa realidade financeira é essa, a gente tem isso de custo todo mês, e procurar ver o que você pode renegociar, o que você pode, daqui um pouco, alguma coisa que não vai ser de primeira necessidade cortar, e fazer um planejamento, né? Essa medida, ela traz coisas para a gente previstas por pelo menos 4 meses. Então, se você conseguir fazer o seu planejamento hoje, prevendo basicamente esses próximos 4 meses, né, já é muito bom. Se você conseguir fazer isso até o final do ano, excelente. E sempre lembrando que um planejamento, ele não é uma regra, você vai ter que estar sempre revisando, como a gente disse, as notícias estão mudando dentro de um mesmo dia, mudam as coisas. Então você tem que levar isso o mais regrado possível e ir ajustando conforme as coisas forem mudando. Como é difícil, né? A gente vinha conversando em outro momento, né, de que essa situação toda que a gente vem passando em razão do coronavírus, nós entramos de uma maneira e nós sairemos de outra, com certeza, né? Com certeza. Que a gente só... Aquela frase de vó, né, que a gente só consegue dar valor para aquilo que a gente perde, a gente está vendo muito na nossa liberdade de ir e vir agora, né? Da nossa possibilidade de trabalhar e também da mesma forma do quanto a gente trabalha, né? Isso é uma coisa que a gente está muito enraizado, né? A gente vive para trabalhar. E será que é isso tudo que a gente quer, né? Quando a gente fez lá a formação em coach, a gente falou muito de propósito, né? De valores, de missão de vida, disso tudo. E aí agora nos impacta assim tão forte isso? Será que a gente está fazendo tudo que a gente faz na nossa vida profissional? Será que realmente é aquilo que nos deixa felizes? Né? Então isso não vem quase que um soco no estômago, né? A gente, de um momento que a gente antes não estava pensando nisso, agora cada vez mais a gente tem que pensar, porque a gente não tem tempo para nada, né? Quanta gente está vendo em casa, ai, nossa, aquele armário que eu tinha que arrumar fazia sei lá quanto tempo e eu não tinha tempo para nada, agora eu estou fazendo isso e estou conseguindo fazer outras coisas que eu gostava também. Então, como a gente está tendo uma mudança, né, de perspectivas, só que tudo muito inseguro, né? E quando a gente achar quem é assalariado, por exemplo, ou quem tem uma empresa que tem o seu rendimento, digamos, fixo, né? Nunca é fixo, mas a gente tem uma alteração de rotina, uma alteração de rendimentos que nos impacta em tudo. Em tudo. E aí a gente fala até no Big Brother, né? Que a gente brinca que eles estão lá sem fazer nada, não sei quanto tempo que eu não assisto, mas ficam lá meses sem fazer nada e aí dá as brigas. E agora a gente está tendo um Big Brother, ressalvadas as suas proporções, né? Em casa com a nossa família, que a gente conhece e que muitas vezes a gente acaba tendo um distanciamento em razão do trabalho. Que o trabalho nos dá sustento, também nos dá satisfação de estar trabalhando, mas também nos deixa muito distantes das pessoas. E isso é uma coisa que está muito me impactando. Eu estou em casa desde quarta-feira com meu filho e é muito impactante assim como a gente fica diferente estando em casa com a família e estando fora. Embora a gente tenha essas possibilidades de internet hoje, que as pessoas antes riam, né? Porque tu virou blogueirinha. As pessoas me dizem, né? E me mandam com certa frequência. E agora a gente está precisando justamente disso, né? De quem está disponível para conversar pela internet. E de que forma isso, por exemplo, vamos levar para o mundo do trabalho. De que forma essas pessoas que trabalham com a internet são remuneradas, de que forma elas lidam com isso tudo que está acontecendo. É tudo muito novo, né? Muita informação. E aí a gente fica também todo mundo meio confuso, né? Com relação a isso. Só que aí, quando a gente precisa ter alguém que tenha pulso firme e nos coloque no trilho de novo, nem sempre a gente tem isso, né? À nossa disposição.
é como a gente disse, né? É tudo muito rápido, foi tudo muito rápido, e a gente não sabe por quanto tempo isso vai durar, né? Então, é fundamental você procurar ter um diálogo, como eu disse, com as outras pessoas e com a sua família também, porque tem um convívio muito maior, né? Daqui um pouco as pessoas que são casadas trabalhavam o dia inteiro e se viam só à noite, e agora elas se deparam com uma situação que elas precisam conviver o dia inteiro. Então, se você não tem um diálogo claro, daqui um pouco isso vai começar a gerar, além das pessoas já virem com essa questão de estarem se sentindo presas, vamos dizer, porque não podem sair, não podem ir, pelo menos não tem recomendação para isso, né? Elas estão limitadas àquele espaço, e isso já gera um certo nível de estresse. Se você não tem um diálogo claro, é provável que vai começar a ter conflitos. Então, por isso a importância de sentar, de conversar, de procurar se manter, como eu digo, o mais racional possível, né? Por mais que seja difícil nesse momento, mas procurar respirar fundo, a questão da rotina ajuda a organizar, a questão do planejamento, isso tudo traz segurança para a gente. Então, se você vive num cenário de incertezas, você precisa procurar ver o que está dentro das minhas possibilidades de controle e o que é não aquilo que foge do meu controle, né? Porque a gente se depara muito com, quando vê tudo isso acontecendo, com um sentimento de impotência muito grande, né? Porque você quer fazer, mas ao mesmo tempo você não encontra muita forma disso. Então, procurar identificar o que está nas minhas possibilidades, o que eu tenho controle. Bom, eu consigo controlar, fazer um planejamento das minhas finanças para os próximos meses, é uma coisa que está no meu controle. Eu sei aquilo que eu já gastei até aqui. Eu tenho uma média daquilo que eu gasto de água, de luz, de telefone, de aluguel, enfim. Então, eu consigo fazer uma previsão disso. Agora, o que vai ser decidido a nível governamental, por exemplo, do período de quarentena, das questões trabalhistas, das questões tributárias para quem é empregador. Então, isso é uma coisa que foge, isso é uma coisa que não está no meu controle. Então, procurar organizar e firmar, me segurar naquilo que eu tenho controle, né? Isso ajuda bastante. O problema é que quando a gente é empregador, por exemplo, que eu dou assessoria para os empregadores também, na advocacia, é que eles perguntam agora, tá, e agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar o meu funcionário em casa, aqueles que têm possibilidade de teletrabalho, de trabalhar em casa, ok. Né? A gente se faz essa previsão, isso é muito tranquilo, né? Vai trabalhar em casa e vai continuar produzindo. Mas as atividades que não tem como trabalhar em casa, vai fazer o quê? Vai antecipar férias? Quem não tem direito a férias, por exemplo? A MP determina que tu possa antecipar mesmo futuras férias. Então, por exemplo, eu posso antecipar dependendo de quanto for a pandemia, porque a MP ela tem vigência por 180 dias, então se a gente contar pelo período de calamidade pública que foi decretado até 31 de dezembro. Então, essa MP vai valer neste período, vai ter que ser confirmada, claro, pelo Congresso. Então, a gente tem mais uma insegurança ali. A gente vai aplicar, por exemplo, o que tem na MP ali, na medida provisória, para o empregador e para o empregado, e daqui a pouco o Congresso diz que é inconstitucional. Aí, de que forma vai ficar isso tudo? Então, a orientação acaba sendo, não faça nenhuma loucura. Só que o que é nenhuma loucura neste momento? Porque está tudo sendo uma loucura. Então, vamos antecipar férias? Aí a gente fala na questão dos feriados também, que tem uma possibilidade de antecipar os feriados. Só que os religiosos não podem, se não tiver a concordância do funcionário. Então, são coisas muito... é uma insegurança que a gente não consegue orientar as pessoas, nem faça e nem não faça. Porque tanto pode ser que funcione, que dê tudo certo, que prossigam essas regras por mais um período, como pode ser que amanhã acordem, né, e saiam no Diário Oficial que está tudo revogado, por exemplo. Então, a gente não consegue orientar de uma forma que a gente tenha segurança. E a gente, quanto profissional,
tanto a advocacia quanto psicólogos, enfim, todos têm a questão da responsabilidade civil, né? Da responsabilidade de dar a orientação correta. E isso tudo a gente acaba sem saber o que fazer, sem ter uma probabilidade de acerto nas coisas. A gente tem sempre 50% de chance de acertar. E isso não dá para a gente conviver com isso por muito tempo, né? E isso acaba estressando as pessoas. Eu recebi várias perguntas no direct ali, eu deixei a caixinha de diálogo aberta, justamente falando isso tudo. Tá, e eu faço o quê? E aí a vontade que dá da gente responder não sei. Mas a gente não pode, né? Responder dessa forma. Mas é justamente isso. E aí a gente acaba ficando numa insegurança total e que a gente não pode ficar numa insegurança. E de que forma a gente vai alterar isso para que a gente possa voltar a ter uma segurança, um clima de sociedade mais tranquilo, porque hoje está todo mundo enlouquecido, né? Por mais que alguns tenham uma possibilidade melhor de discernimento, de condições, né? De não ficar tão estressado, estamos estressados, né? Isso é muito complexo. E vocês acabam tendo que nos ouvir, né? Muito com relação disso. Fica muito difícil até de vocês orientarem, né? Vamos fazer o quê? Exato, porque é tudo muito intenso e muito rápido, né? Eu tenho procurado sempre publicar dicas, enfim, coisas para tentar ir aos pouquinhos e organizando, né? E como eu disse, aos pouquinhos e fazendo o alicerce da gente naquilo que está sob nosso controle. Então, olhar esse período agora da quarentena não como simplesmente um tempo que eu tenho que ficar trancado dentro de casa. Não, procura olhar esse tempo como uma possibilidade, como tu citou, de rever o quanto o trabalho está ocupando de espaço na tua vida. Sim, a gente sabe que o trabalho é importante, é sustento, é dali que a gente vive numa sociedade que a gente precisa do dinheiro, né? A gente precisa do básico para se manter. Mas eu digo, um período daqui um pouco para te redescobrir, assim, para te parar e olhar para ti. E por incrível que pareça, isso é uma coisa que tem deixado muitas pessoas desconfortáveis, porque elas se obrigam a olhar para elas. Agora eu não tenho a desculpa do tempo, sabe? Aquele curso que eu vinha protelando para fazer, agora eu não tenho a desculpa do tempo, ele está ali, é só várias instituições estão disponibilizando cursos online, inclusive gratuitos. Eu preciso me haver com as minhas questões, e agora o tempo é esse. Antes eu não tinha tempo, eu entrava na minha rotina, naquele ritmo, no piloto automático, como eu digo, e eu não parava para olhar para mim. E agora eu me deparei com um cenário que eu sou obrigada a olhar para mim. Então, aproveitar esse tempo para se redescobrir. Como eu disse, redescobrir, ontem eu falei sobre isso, redescobrir a tua casa. Procura resgatar aquela sensação que tu teve no primeiro dia que tu entrou na tua casa, que tu olhou para ela e disse, nossa, esse é o lugar que eu quero morar. Ou as coisas que tu aprendeu a gostar com o tempo, sabe, dentro da tua casa. Procurar, provavelmente tu tinha algum objeto, alguma vista da tua janela que logo que tu foi morar ali, ou logo que tu ganhou aquele objeto, tu tinha um encantamento por ele. E aí ele entrou banalizou com o dia a dia, às vezes tu até esquece de olhar para fora. Quantas vezes já aconteceu num período de normalidade, vamos dizer, de você ir cruzando na rua e aí dali um pouco tu olha, meu Deus, esse prédio, não existia isso até ontem. Porque a gente entra nesse piloto automático e faz tudo tão rápido e tão sempre igual, que a gente acaba não olhando para as coisas, às vezes detalhes que vão se perdendo com o tempo. Então, procurar encarar esse período que, por mais que ele tenha toda essa questão da insegurança, essa questão de estar sendo tudo muito rápido, tudo muito fluido, de estar mudando tudo muito rápido, de olhar para ele como uma oportunidade, então, para te poder olhar para ti poder reorganizar as tuas coisas, as tuas prioridades,
o que estava sendo prioridade na minha vida? Era o meu trabalho? Era a minha família? Era o meu estudo? Era o quê? Isso ainda é a minha prioridade? É um período para ti, é uma oportunidade para te parar e avaliar. E daqui um pouco reorganizar isso, te redescobrir, te reinventar. Muitas vezes, provavelmente muitas pessoas agora vai nascer novos negócios daqui. A gente está nessa insegurança financeira, mas quantas coisas vão surgir a partir daqui? Quantas pessoas que estavam com aquele projetinho ali engavetado e estava ficando meio de lado, agora, não, opa, por que não puxar ele da gaveta agora que eu tenho um tempinho e dar uma olhada, né? Então, daqui um pouco, muitas coisas novas podem surgir a partir daqui. A gente é muito condicionado a sempre olhar para aquilo que está dando errado, aquilo que vai ficar ruim, aquilo que vai piorar, e sempre procurar, meu Deus, e agora? E daqui para frente? E agora? O que, que eu vou fazer? Então, por isso que eu digo, aquela máxima do viver um dia de cada vez. Vai informando, vai buscando informação, vai vendo o que está acontecendo, mas vai olhando para ti, vai olhando para os teus projetos, vai reorganizando a tua vida, para depois ver o que tu vai fazer a partir disso. Eu não tenho dúvida que é em razão disso, do tempo de olhar para ti, pelas tuas coisas que tu gosta e tu não gosta, é que as pessoas estão tão apavoradas de ficar nesse confinamento, né? Pessoas, eu vejo nos grupos de WhatsApp ali, tem gente que está entrando em depressão porque não pode sair, porque não pode interagir. E realmente é isso de ficar olhando para o seu interno, para os teus, né, para a tua família, convivendo com as pessoas. E também a questão, eu sempre puxo para a relação de trabalho, né? Eu sempre digo para todo mundo que trabalha comigo e que me conhece, eu sempre falo que faça bem feito o pouco que te dão para fazer. E agora, nesse momento, que nós estamos nessa mudança toda, que nós vamos mudar o pensamento e a forma de como a gente vai agir nos nossos negócios, quem não era tão assíduo desta máxima de fazer bem feito aquilo que te pedem para fazer, vão ser demitidos. Porque aí tu acaba percebendo que essa pessoa não é tão importante ou não faz um trabalho tão bacana a ponto de permanecer, né, nesse ambiente de trabalho. Então, as coisas vão, de fato, alterar e nem sempre vai ser só em razão de, só por causa do coronavírus, só por causa da crise econômica, só por causa da MP. Tem, claro, coisas que acontecem em razão disso, mas eu acredito que é muito mais em razão do trabalho que a gente exerce, de que a gente faz ou deixa de fazer, que é o pior, né? Que quando a gente retorna, tu não faz mais parte daquele ambiente, né? Tu não faz mais parte daquela situação toda, né, que está acontecendo. Então, isso vai impactar e vai impactar no que as pessoas vão fazer, né, de agora em diante. Eu tenho certeza que vão surgir novos negócios. A questão de lidar com a internet, até então, até semana passada, as pessoas riam, enfim, e não gostavam, e achavam que cultura era para vagabundo, e essas coisas todas. Agora a gente está precisando justamente da cultura e da internet para ter alguma coisa para fazer nesse período, porque as pessoas estão vazias, né? A gente perde muito tempo com o trabalho braçal e com o nosso trabalho fora de nós mesmos, né? Vamos dizer assim, do que com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente não gosta, com aquilo que a gente entende que é bom para a gente, com o nosso propósito. E eu sempre, depois do coaching que a gente fez, né, com a nossa formação, isso cada vez mais é muito mais latente no que eu venho fazendo, né? E essa ideia de aproximação também entre outros profissionais é uma coisa que eu gosto de fazer. Que não importa o que os outros estejam vendo, né? E achando, mas ela é blogueira, isso não importa. O que importa é a informação que a gente está levando, é o que a gente está fazendo de bom para os outros, né? Isso eu acho que é o importante. E para mim, essa questão toda de
de, de MP, de medida provisória, que deixa as pessoas sem o mínimo de subsistência, para mim isso é desumano. E isso, para mim, eu não posso concordar nem como advogada trabalhista e muito menos como coach com alma, que a gente trabalhou, né? Que a gente estudou. Eu não posso concordar com isso, né? Isso é uma coisa que me incomoda como pessoa, mas como profissional das duas áreas que eu sou também, né? E isso também é uma coisa que a gente tem que começar a perceber. Tem que deixar um pouco as ideologias políticas, né? E começar a perceber as coisas de forma que isso está prejudicando, isso está beneficiando, está melhorando as pessoas, está melhorando a sociedade como um todo. E é isso que é o importante. E isso eu falava lá também na live que eu fiz das mulheres na política, que é um projeto que eu estou fazendo, desenvolvendo para esse ano e vou continuar, porque a gente não sabe como vai acontecer a eleição, mas as eleições municipais são extremamente importantes para a gente justamente trazer para o nosso ambiente todas essas questões. O que é importante para nós quanto sociedade hoje? O que era importante uma semana atrás é muito diferente do que é hoje. A gente vê as pessoas mudando de opinião. Antes queriam, por exemplo, um Estado totalmente liberal e agora querem a intervenção dos governos em tudo. Então, as pessoas também percebem o quanto é diferente a gente trabalhar com essas questões todas. E as pessoas falam, mas política eu não quero nem saber. Nós estamos vivendo e enquanto a gente fala de política e a gente precisa dela. E agora, este momento de coronavírus, que está todo mundo alarmado, a gente está precisando dos políticos. E os políticos estão se mostrando para que vieram. Alguns de forma boa, outros de forma não tão boa assim. E isso impacta na nossa vida, quanto sociedade, quanto profissionais, mas como seres humanos, né? E cada vez mais eu não tenho dúvida que essas nossas áreas um pouco diferentes, eu falo do coach, que é uma área muito diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? Que primeiro elas dão risada e falam que todo mundo é coach, que tem coach até para chorar, né? E depois, Essa semana eu agora vi que nesse vai momento, elas ter coach precisam, para né? a cura do coronavírus também. Tem de tudo, a gente sabe como em todas as profissões, né? A gente sabe disso. Mas quando aperta, a gente vai procurar o quê? A gente vai procurar um coach, a gente vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, todas essas terapias alternativas. Então a gente precisa abrir a cabeça para tudo isso, né? Eu não tenho dúvida, cada vez mais eu não tenho dúvida que a gente precisa ser multidisciplinar, assim, cada vez mais. Eu vejo que o momento que a gente está vivendo como tu disse, muitas pessoas querem fugir de política, mas é porque eu acho que tem muito distorcido. A gente associa muito política a partido político, e política não é isso. Política são relações, né? E a gente vive numa sociedade, enquanto a gente vive em sociedade, a gente precisa de relações. Então, eu acho que é algo muito maior hoje do que opção partidária. Eu acho que é o momento de se unir e perceber e se colocar e se responsabilizar. O que eu posso fazer para mudar tudo isso? Então, eu tenho visto um movimento muito grande de pessoas que vêm oferecendo aquilo que elas sabem fazer de melhor, elas vêm disponibilizando daqui um pouco de forma gratuita, ou com um valor diferenciado, alguma coisa que elas possam fazer até para se sentir útil nesse momento que muitas pessoas estão perdidas, aquelas pessoas que têm o trabalho como prioridade e daqui um pouco não é um trabalho que elas podem exercer home office, elas estão totalmente perdidas, elas estão sem chão. Então, disponibilizar esse trabalho daqui um pouco numa forma voluntária ou daqui um pouco auxiliando outras pessoas, isso faz a gente se sentir útil também. E isso ajuda a gente a se responsabilizar com tudo isso que está acontecendo. Eu não posso simplesmente achar que o fato de eu ficar dentro de casa, não sair, não contaminar ninguém, beleza, tá ok. Não é assim. Tem algo muito maior. Hoje, no início da tarde, eu conversava contigo, Bruna, sobre a questão de que eu sou psicóloga, eu sou coach e eu sou sócia de uma empresa também. Eu também sou empregadora.
E quando eu me deparo com uma medida dessas, eu fico um pouco assustada. Eu sei que tem outras 6 pessoas que têm as suas famílias, então é uma rede que dependem daquilo ali. E não é simplesmente eu chegar e anunciar, ó, pessoal, beleza, vamos daqui pelos próximos 4 meses, vocês só vão receber aquilo que por exemplo, auxílio alimentação, e o resto não. Não é assim, gente. Então, é você se responsabilizar, você saber que existem, você está numa sociedade, que você é parte dela, e não adianta, muitas pessoas, quando dá um problema, isso é culpa da sociedade. Mas quem é a sociedade, sabe? A gente sempre acaba julgando, projetando a responsabilidade toda para o outro. Então, esse momento é da gente parar e repensar o nosso lugar também. O que eu venho fazendo com tudo isso? O que eu venho fazendo para contribuir positiva ou negativamente com tudo isso, né? Isso vem cada vez mais forte, essa questão da responsabilidade social do empregador, né, que a gente sabe que tem o risco do negócio, mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa preocupação, né, que tu tá tendo agora, que a gente sabe, eu também sou empregadora, também tenho essa preocupação de como honrar com os compromissos que eu tenho e como nós vamos fazer de agora em diante, que a gente está num período de incertezas. Acho que essa questão da MP, por exemplo, eu não sei se ela vem nos ajudar nesse momento. Embora tenha que fazer alguma coisa, eles têm a obrigação de editar alguma lei que determine algumas regras, mas está faltando, me parece, responsabilidade de quem tem que ter, de então determinar, bom, doa quem doer, se for que tenha que ser assim, tudo bem, mas então determina, é desta forma, não deixa lacunas, né, para as pessoas ainda terem mais insegurança, ou então não terem um mínimo de subsistência, que isso não vai ser bom para ninguém. Porque a gente sabe que a sociedade ela tem que girar. Então, as pessoas têm que ter o seu salário, né? A gente sabe que é difícil manter aquela. Isso tudo a gente sabe, a gente não nega e não vai falar diferente, porque nem tem como. Mas retirando o salário das pessoas, a criminalidade vai aumentar muito. A gente vai viver numa selva, né? Então, isso não vai melhorar. Essa MP, numa segunda-feira de confinamento, que eu falo, de quarentena, só veio para piorar e muito a questão psicológica de todo mundo. Seja dos profissionais da advocacia, que está todo mundo enlouquecido, lendo e discutindo e mandando mensagem e respondendo para clientes e tudo isso, mas para o empregado também, como é que ele vai conseguir se manter saudável, porque a gente sabe que a cabeça determina muito a nossa saúde, né? Como é que a gente faz isso tudo neste ambiente perverso, eu diria? Porque além do inimigo oculto do vírus, a gente tem um inimigo declarado, que é uma MP desta forma, que não beneficia nem empregado e nem empregador, no meu ver. Né? Então é muito difícil a gente lidar com tudo isso, né? Exatamente. Então, por isso, mais uma vez, ressaltando da importância da gente procurar identificar aquilo que a gente tem sob controle para poder se firmar nisso, né? Porque, infelizmente, não é ações nossas que vão determinar agora, né? Que venha algo que nos dê suporte, vamos dizer que venha de cima, assim, esse suporte, né? Agora a gente não tem muito, assim, foge um pouco do nosso controle isso, né? Para não dizer totalmente. Então, procurar identificar aquilo que a gente tem que possa nos dar segurança agora, né? Aquilo que a gente tem controle e organizar a partir disso. E, como eu disse, um dia de cada vez, sempre organizando e revendo, organizando e revendo. E colocando nas suas metas, né? O que a gente quer de fato para nós, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia e para a nossa sociedade, né? Não tem outra forma realmente. Eu acho que a gente vai sair deste momento se a gente souber aproveitar todas as ferramentas que estão sendo disponibilizadas para a gente,
E eu digo para a gente, para uma parte da sociedade, né? Porque não é para todo mundo, não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que tem acesso à informação do jeito que a gente tem. Mas nós que temos, nós precisamos utilizar esse tempo em benefício nosso, mas também da sociedade, do que a gente vai querer fazer de agora em diante. E pelo que está se alinhando ali, a gente vai ter bastante tempo, infelizmente, né? Dessa quarentena provavelmente não será só até início de abril, né? Vai ser mais tempo. Então, de fato, a gente vai precisar ter outras formas. Outros, por exemplo, atendimentos online, né? Que são umas novas formas que todo mundo tem que se adaptar a isso, porque poucas são as pessoas que usavam essa ferramenta, né? Embora ela esteja disponível há bastante tempo, pouco se faz, né? E de que forma a gente vai organizar isso tudo? A gente falava também, outro dia, foi na sexta-feira, que eu tinha um processo de coaching com duas moças de Porto Alegre, lá duas advogadas, e nós falávamos justamente da reorganização dos escritórios de advocacia, porque nós somos uma atividade muito personalíssima, né? As pessoas querem muito a gente, e não a outra pessoa que é advogada também. Vocês também, a questão do psicólogo é da mesma forma, mas se a gente não tem a possibilidade de ter o contato pessoal, de que forma a gente vai fazer esse contato de forma virtual? A gente tem que ter uma readaptação de visão, readaptação de legislação, que por enquanto a gente não tem praticamente nada, fica tudo meio o dito pelo não dito, e aí se vai para uma decisão judicial que nem sempre é justa, né? E aí a gente fica tudo nesse emaranhado que a gente não consegue desvencilhar e dar uma resposta, ó, faça isso que tá ok. Nem nós, nem vocês, né? Então tá realmente complexo, mas eu não tenho dúvida que nós sairemos melhores de toda essa enxurrada de coisas, de informações e de emoções que estamos sentindo, né? Exatamente. O que o corona já mostrou pra gente é que o rastro que ele vai deixar com certeza não é só em números de pessoas que foram, que pegaram o vírus, pessoas que se curaram ou pessoas que vieram a óbito. O rastro dele vai ser muito maior que isso, né? Ele já está deixando um rastro desorganizando aquilo que a gente tinha por organizado economicamente, vem impactando o modo da gente se conectar com as pessoas, da gente viver em sociedade, né? Então, em relação aos atendimentos, os atendimentos em psicologia aqui no estado de Santa Catarina já não podem ser presenciais, né? E eu sei que em outros estados também já estão sendo orientados para que sejam atendimentos online, pelo menos até segunda ordem. E a gente vem recebendo muitas informações por parte do conselho, então orientações para isso justamente por isso, porque tinha alguns profissionais, muitos profissionais que já faziam atendimento online, mas muitas pessoas não. Muitas pessoas se depararam tendo que remarcar pacientes dentro da mesma semana, pacientes que tu vinha às vezes atendendo há alguns anos presencial, se depararam com essa situação que não, agora não pode ser presencial, a gente vai ter que marcar online. E aí, como é que eu faço, né? Pessoas que estão tendo que se familiarizar com ferramentas que não conheciam até então. Tem muitos profissionais que para fazer os atendimentos estão baixando o aplicativo agora para ir conhecer, porque, sabe... Então, eu acredito que muitas coisas vão se reinventar. A gente vai precisar se reinventar e se readaptar para muitas coisas. E o que eu tenho dito muito, eu acredito que esse tempo, tudo isso veio assim para parar para a gente frear e, como eu disse, rever valores, rever prioridades, rever os espaços e os lugares que a gente está ocupando e como a gente está ocupando esses lugares, né? Como a gente vem se colocando nesses lugares. E eu acredito que seja um tempo para isso, assim, para essa pausa meio que forçada para rever tudo isso. Então, eu tenho certeza que tudo isso vai passar, talvez demore um pouquinho mais do que a gente espera,
mas vai passar e eu acredito que a gente vai conseguir sair com certeza transformados assim de tudo isso. Vai ser uma coisa que vai modificar muitas coisas. É, e será um tempo de resiliência, né? A gente vai ter que ter muita resiliência, muita adaptação ao novo, muita abertura ao novo. Eu acho que quem vem se preparando, eu sempre acredito nisso, quem vem se preparando em outras habilidades, em estar aberto ao novo, em ficar fazendo coisas que te agradem como pessoa, quanto a tua missão, quanto ao teu propósito. Eu sempre falo nisso porque é uma coisa que eu acredito cada vez mais. Também te vincula e te facilita para te deixar mais tranquilo, né, nesta fase. Porque quando a gente tem só uma determinação, só vou para o meu trabalho, bato cartão, trabalho, faço aquela rotina lá, meio que estou enchendo o saco daquilo, e vou para casa, tomo meu banho, como e durmo. No dia seguinte, de novo, acordo, vou, faço naquele automático. Isso não vai mais funcionar no nosso mercado de trabalho. Tanto que a gente já está vendo que os nossos funcionários, né, eles já não têm mais só aquele interesse pelo só simplesmente o salário, né? A gente vê que as pessoas querem um ambiente em que elas estejam felizes, que elas tenham uma possibilidade de evoluir no trabalho, né? Sempre ressalto, não é todo mundo, mas a gente vê cada vez mais isso, que nós, quanto empregadores, também temos que fazer, temos que disponibilizar um ambiente diferente. E aquele empregador que costuma fazer o assédio moral, que costuma só fazer a cobrança e nunca ter uma coisa diferente de benefício para o trabalhador, também cada vez menos ele tem pessoas disponíveis para trabalhar para ele. Então, isso é uma realidade que ela está gritando para a gente, e nós, profissionais de todas as áreas, se a gente não se requalificar e falar sobre outras coisas e estudar outras coisas, nós vamos ficar para trás. E eu falo isso em todas as vezes que eu palestro também, falo do coaching, por que eu fui buscar e essa coisa toda. E as pessoas às vezes ficam apavoradas, que dizem, meu Deus, como uma advogada que tem que ser extremamente criteriosa em leis, em isso tudo, tá falando nisso, em propósito, e essas outras coisas, né? Mas para mim não tem outro caminho. A gente vai ter que cada vez mais buscar essas coisas alternativas, que eu não sei se são alternativas ainda, né? Que tem muita gente já estudando e se qualificando em outras áreas para conseguir complementar as suas áreas, porque nós somos seres humanos, nós somos complexos, e mesmo o direito do trabalho. O direito do trabalho, para mim, é uma das áreas mais humanas que existem no direito, né? Porque lida justamente com os interesses das pessoas e com o tempo das pessoas. E agora, cada vez mais me mostra isso, né? Que agora as pessoas estão apavoradas porque elas não sabem o que fazer, porque elas só fazem na vida só trabalhar. E isso não é vida, isso não é propósito, isso não é missão, isso não é o que a gente acredita hoje, né? Então, tem muita gente mandando mensagem ali perguntando da MP. Então, eu queria dizer que eu vou gravar uns vídeos falando especificamente da MP, tá? Para explicar o que pode, o que não pode. O que eu queria que a gente fizesse aqui nessa live com a Mari é justamente falar sobre isso, sobre a questão psicológica, a questão do como a gente vai readaptar essa energia toda, né? Que tem gente sobrando energia e não sabe o que fazer. Então, essa é a ideia dessa live, tá? Essa comunicação entre áreas de seres humanos. Eu venho de uma vivência na área da psicologia organizacional e com coaching também, eu trabalhei com coaching de carreira, e o que a gente encontra cada vez mais são pessoas que estão percebendo que o trabalho não é simplesmente uma fonte de sustento, não é simplesmente trabalhar para receber o salário e se manter.
O trabalho, ele é constituinte do sujeito, ele faz parte daquilo que a gente é, ele ajuda a nos construir como pessoa, a nos colocar. Muitas vezes é engraçado se você começar a perceber, chega num grupo de pessoas e pede para as pessoas se apresentarem. É muito provável que ela vai começar dizendo, por exemplo, você me pergunta, seu nome, eu sou Mariana, eu sou psicóloga, eu sou. Depois vem o resto, entendeu? Então, o trabalho faz parte daquilo que a gente é, ele não é simplesmente uma ocupação que nos dá sustento. Então, a importância de você olhar para isso e ver o quanto isso está fazendo sentido e que espaço isso está ocupando na sua vida é muito importante. Então, por isso, sim, esse tempo de parar e olhar para a gente vai impactar de alguma forma, não tenha dúvida disso, vai trazer mudança consequentemente, vai mudar a forma como a gente se coloca e como a gente se relaciona com as pessoas. Eu acredito muito nisso. Estou bem feliz da nossa conversa e a interação do pessoal. Fico bem feliz, obrigada a todo mundo que mandou mensagem, que está nos acompanhando. Se vocês precisarem conversar, tiverem outras dúvidas com relações mais específicas nas nossas áreas, a ideia aqui, como eu disse, era a gente trocar, né, conhecimento das nossas áreas específicas para auxiliar as pessoas de alguma forma, e espero que a gente tenha atingido isso. Quero te agradecer, Mari, foi bem legal. Tomara que essa seja a primeira de muitas, para a gente continuar trocando essa energia deliciosa que a gente tem e que a gente possa fazer diferente para as pessoas que nos assistem. Obrigada, um beijão para todo mundo e para ti também, Mari. Obrigada, eu quero te agradecer pelo convite, foi muito gostoso estar aqui trocando com vocês, agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente e quero aproveitar também para disponibilizar o meu contato direto, então aqui no Insta, se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida em relação a essa parte, convido também quem ainda não conhece a minha página a seguir. Ali eu estou sempre colocando algumas dicas, algumas sugestões de como lidar com tudo isso. E também dizer que se tiver muito pesado, se tiver difícil lidar com tudo isso agora, não hesite em buscar a ajuda de um profissional. Existem muitos profissionais que, como eu disse, estão disponibilizando de maneira gratuita esse acolhimento, esse apoio para as crises que vêm se desencadeando nesse momento. Muitas pessoas, infelizmente, estão perdendo familiares, estão perdendo pessoas próximas com tudo isso. Então, não hesite em buscar ajuda, em reconhecer. Ainda se tem um pouco aquele mito de que tu buscar ajuda psicológica, tu buscar um apoio de um profissional é fraqueza. E não é isso. Todos nós somos feitos de emoção, somos feitos de sentir, então a gente precisa desse suporte. Eu vou falar aqui o número do telefone do WhatsApp do Espaço Humanity, que é o espaço que eu faço parte. Ali a gente tem uma equipe que está disponibilizando esse acolhimento para as crises agora, consequências do corona. E no feed, ali tem uma postagem onde tem o telefone também, caso alguém não consiga pegar, é um WhatsApp, o código é 47 3517 1774. Esse número, então, se você tiver alguma crise, que você precisar desse acolhimento, ou se você conhece alguém que possivelmente precise desse acolhimento e não tem condições de arcar com isso agora, você pode repassar. E as meninas estão preparadas ali, estamos todas prontas para fazer esse auxílio, esse acolhimento. Ai, que delícia! Então, quero aproveitar agora, te agradecendo mais uma vez, para dizer para todo mundo que está assistindo que quarta-feira, nessa ideia de levar informação e levar coisas diferentes para o entretenimento das pessoas, aqui pelo Insta, na quarta-feira, às 18 horas, eu vou conversar, fazer uma live com a top
Mega Ultra Aligrégio. Nós vamos falar sobre empoderamento feminino e todas as suas facetas. Então, certamente é imperdível, porque ela é demais, né? Então, quero todo mundo aqui de volta na quarta-feira. Tá? Um beijo para todo mundo. Obrigada, Mari, mais uma vez. Foi ótimo. Até a Muito próxima. obrigada. Até. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo, tchau.